Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Barros e no vídeo de hoje finalmente eu vim trazer minha mãe aqui para apresentar para vocês. Se apresenta, mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dinaí. Então, gente, a minha mãe ela é muito tímida, tá? Ela não chega a ser igual meu marido, mas ela é tímida também. Mas tem muita gente aí nos meus vídeos que tá perguntando, fala de sua mãe, Rosângela Trevisan, um beijo pra você. Você tá sempre perguntando aí da minha mãe, você fala até que eu não falo dela, eu trouxe ela aqui finalmente. A gente não mora junto, né, gente? Então hoje eu fui lá buscar ela, pra ela estar aqui com a gente. E antes também eu quero aproveitar e já mandar um beijo pra Cida Menezes e pra Luísa Menezes, que eu sei que estão sempre acompanhando os vídeos aqui no canal. Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês. E todo mundo quer saber, mãe, como que é ser mãe de uma cadeirante, né? Como é que você tá lidando desde que tudo aconteceu. E eu já vou começar perguntando pra ela como é que foi a sua reação quando te ligaram falando que eu tinha sofrido um acidente. Se falaram que foi grave na hora, como é que foi? Como você reagiu? Então, como eu reagi, eu fiquei em estado de choque quando eu soube da notícia, né? Minhas pernas tremiam muito, eu não tinha o controle, né, praticamente. E quando eu soube da notícia, que eu vi olhar no meu celular a chamada, que estavam tentando me avisar, já era bem tarde da noite, e então eu retornei a ligação para saber exatamente o que tinha acontecido. E daí então, até eu chegar, eu não estava aqui na mesma cidade que você, né? Tava lá em São Paulo, 2009, estava em São Paulo. E aí até eu chegar no hospital onde você foi internada e que se você foi levada para Porto Velho, né? Pra mim isso foi Demorou 3 dias, é uma eternidade. Foi uma eternidade pra mim, né? Porque eu não vi a hora de chegar pra estar com você, né? Eu já contei no vídeo lá que eu sofri um acidente, gente, que demorou. A minha mãe conseguiu chegar só no 3º dia, né? Por causa que não tinha voo direto. Então ela teve que pegar um voo, veio pra de Paraná. Aí de Paraná pegou ônibus, né? Você pegou ônibus até Porto Velho, aí ela chegou lá. Eu já tava num estado, né, bem complicado, então a sua reação, grave, né? É aí que você foi ver a reação que eu tava, Isso, né, que até então você só ficou imaginando, eu acho que imagina, o que deve ter passado por sua cabeça, né, todo esses 3 dias até você me ver, você deve ter pensado se a pessoa ia morrer, no caminho, você chegou a pensar o que você passava na sua cabeça? Quando me informaram que você tinha sofrido acidente, e me informaram também que você estava em estado grave, né? E você estava entre a vida e a morte, então eu pensei, meu Deus. Mas realmente era, né? Será que eu perdi minha filha? Tem misericórdia, né? Então eu não vi a hora de chegar para estar com você, né? Para saber exatamente o que tinha acontecido e como você estava, né? A minha mãe, gente, depois que eu sofri o acidente e tal, que eu saí do hospital, eu fiquei ainda 6 meses mais ou menos com meu pai até ela voltar lá pra São Paulo, recolher as coisas que ela tinha. Ela também tinha um trabalho lá e tudo. Só que depois de 6 meses ela já veio, vendeu a casa que ela tinha lá de Paraná, né, mãe? Aí veio morar aqui porque eu não queria ir embora de novo pra de Paraná. E aí você ficou cuidando de mim. Você parou de trabalhar, né? Aí eu fiquei uns uns 2 anos mais ou menos sem trabalhar. Cuidando de mim, porque eu fiquei que nem um bebê, né? Sim, porque no início foi tudo muito novo, né? Tanto Ninguém pra sabia você, lidar, tanto né? pra você quanto pra mim também, pra nós, Família, né? Pra pra todo família, mundo, né? pra todo mundo. Assim, foi uma mudança assim radical pra nós. E então, Tava aprendendo, em né? questão de adaptação, a gente ia aprendendo tudo, e ela, mais que nunca, ficou muito assim, Dependente. muito dependente no início, porque ela não sabia como lidar e eu também não. Então a gente foi aprendendo com o passar do tempo. Né? A gente tava aprendendo tudo Isso. assim, na raça, digamos assim, porque a gente não teve lá no hospital mesmo não teve que nem. A gente não falava pra gente sobre sonda, sobre essas coisas, né? Isso. Era só fralda, vai pra casa, era isso. Era Sim, só lá, sobreviver e quando era voltar pra fazer casa. alguma coisa em relação à sonda, passar a sonda, era os enfermeiros que passavam lá. Mas né? era aquela fixa Logo que eu no início, usei, né? no início. Depois. Só lá no Sara Kubitschek, do Isso, Maranhão, Maranhão. que foram ensinar essas coisas pra gente, pra mim me tornar Mais mais alguns independente, detalhes, né? Pra ela ficar mais independente. Pois é. Mas e aí, foi muito difícil? Foi, né, mãe? Não tem como a gente falar que não foi difícil. No início foi Nossa. super difícil, né, Débora? E momentos muita assim, dificuldade. momentos de muita dificuldade pra nós. Eu passava mais mal ainda, né? Isso, Do que eu passava passo de vez em muito quando. mal, realmente, É que assim, passava gente, muito hoje eu estou bem melhor, lógico, não tem comparação de quando eu sofri um acidente no início. Ainda assim, eu tenho meus dias maus, né? Às vezes eu tô bem, de noite eu tô passando mal. É consequência da paraplegia, né? Por conta do intestino, um pulmão, alguma coisa. Sempre, às vezes, eu não tô legal. Mas no início era bem mais difícil, então passava mal direto, eu vivia no hospital, né, mãe? Era nós duas.
A gente vivia no hospital, todo mundo já conhecia a gente, os enfermeiros e os médicos. Assim, era uma rotina muito intensa, né? Verdade. Muito intensa. E eu, devido a todas essas cirurgias que eu fiz, a minha mãe foi sempre a minha acompanhante. Sempre, em todas as cirurgias que eu fiz, ela sempre que esteve do meu lado lá e no hospital também não era diferente, né? Também não. Nossa. A gente tem, assim, várias histórias junto desse período, depois que ela sofreu acidente, né? Assim, que a gente passou junto, momentos bem difíceis dentro do hospital, em questão de viagem, né? Lá atrás de... Nossa, é verdade, viagem. Meu Deus do céu. A gente passou muito perrengue juntas. Tipo assim, e é engraçado, gente, que eu fico lembrando que a minha mãe às vezes tá reunida, eu, minha mãe, meu irmão e tal, e a gente começa a lembrar das situações, e aí minha mãe cai na risada. Teve situações mesmo no hospital uma vez, que acho que foi a segunda cirurgia que eu fui fazer. Foi quando eu descobri que o parafuso da minha coluna tava rente à pele, né? Tava saindo já pro lado, tava pra ver já, né, mãe? A pontinha de na coluna. Lá no Maranhão, graças a Deus, um médico, né, me acompanhou lá e viu isso, aí me encaminhou de volta pra cá pra me fazer a cirurgia. E aí eu fui pro hospital de Porto Velho de novo, lá pro hospital João Paulo, aquele hospital bem difícil, sabe? E aí eu lembro que eu saí daqui numa ambulância. Sim, João Paulo, para quem não sabe, quem é de fora, João Paulo é um hospital que fica na capital, um pronto-socorro que fica na capital aqui de Rondônia. Então, de Porto Velho. Isso. Aí eu fui de ambulância pra lá, eu e minha mãe, e dentro da ambulância tinha mais 2 pacientes e não cabia minha cadeira de roda. Você lembra disso? Que eu fui sem cadeira de roda pra lá, que aí chegou lá eu tive que sentar na cadeira de roda quebrada. É uma das vezes, né? Que a gente foi uma. Né? Não, a segunda uma vez. Vezes que a gente foi Isso que eu tô falando. Né? A segunda vez que a gente foi, aí eu tive que sentar numa cadeira de roda quebrada lá, não tinha onde colocar o pé, não tinha lugar pra me deitar, não tinha maca. Minha mãe também não tinha lugar pra ela sentar. Era super lotado, né? O hospital sempre muito lotado de paciente, acompanhante. E eu morrendo de tudo dor. Muito difícil, né? Que a gente morrendo de dor. E aí a situação tava tão feia, só que, tipo assim, eu tava com muita dor, mas eu não ficava gritando nem nada. A situação tava tão feia que aí minha mãe teve um ataque de riso dentro do hospital, assim, de nervoso. A coisa tava tão feia que nós começamos a rir. Mas é um jeito da gente, né? Quando a gente vê que o trem tá feio e não tem o que fazer, a gente começou a rir. As enfermeiras até achou que eu tava com manha lá, mas não era. Meu parafuso tava saindo na coluna, cadeira de roda quebrada, um monte de paciente no chão. E a gente começou assim, a gente olhou pra situação pelo que a gente tava passando, a gente começou até a rir. Então a gente tem muita história junto, né? E a vida inteira vai ser assim, né, mãe? Porque vira e mexe, gente. A última cirurgia mesmo que eu fiz, que foi bem melhor que as outras, né? Graças a Deus. Minha mãe também me acompanhou, porque meu marido tinha que trabalhar e a gente é companheira. A gente sempre ficou o período todo no hospital, principalmente quando vai de uma cidade para outra e a gente não tem, às vezes não tem conhecimento com outras pessoas e tem que ficar o tempo todo lá, por exemplo, como acompanhante, né? E com você também o tempo todo. E a minha vivência com a minha mãe, gente, é assim, eu moro num bairro próximo, não é o mesmo bairro que a senhora, né? Mas sempre que a minha mãe pode, ela vem aqui em casa, ela me dá uma mão, porque às vezes a casa também, né? Nem sempre eu dou conta de tudo aqui na casa, principalmente quando eu tô trabalhando. Então ela sempre vem me dar uma mão. Minha mãe é minha melhor amiga. Você também é uma das melhores amigas. Nossa, uma das melhores. Não, você é minha melhor amiga. Não, você é minha melhor amiga. Então tá bom, ela tá tentando disfarçar agora, gente. E o que vocês acham? Vocês acham que a gente se parece ou não? Então, a gente se parece até, fisicamente, mas a personalidade ainda não é tão igual, assim, né, mesmo? Porque eu sou mais... Eu converso mais, eu sou mais... Às vezes eu sou mais retraída, né? Eu sou mais ligada no 220, minha mãe é um pouco mais na dela. Quando ela conhece a pessoa, tem mais intimidade, é um pouco, né, mãe? Se solta mais, mas no começo que olha minha mãe assim, pensa que ela é séria, mas é porque ela é mais na dela mesmo. Mas é isso, pessoal. Eu não vou estender muito com o vídeo, a gente veio eu vim apresentá-la, né, a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês querem saber mais sobre a minha mãe, sobre a nossa relação aqui de mãe e filha. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha, me segue no Instagram. Não se esquece de se inscrever para me ajudar. Grande beijo e até o próximo vídeo.